Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estou hoje aqui para responder alguns comentários da nossa live, tá? Eu imprimi aqui para vocês poderem ver, né? Agradeço muito a participação de todos. Como eu já tinha comentado ali no resumo, nós tivemos 535 mensagens no chat, então é sinal de que vocês gostaram e participaram bastante e tem muitas dúvidas ainda. Então hoje eu vim para comentar um pouquinho a respeito dessas respostas. Também quero nesse momento agradecer especialmente a cada um de vocês e principalmente a uma nova apoiadora que nós temos no canal, a Patrícia Tessili, que está junto conosco aí, é membro do nosso canal. Muito obrigado, Patrícia. Quero agradecer também a Escola Eulalirion, lá de Casqui, que já me convidou para fazer um trabalho junto com eles. Então, um grande abraço para o pessoal da Escola Eulalirion. Tá? Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo um trabalho ainda que é à distância, juntos, né, para conversar sobre algumas questões também do ensino remoto, do ensino híbrido. E eu quero começar os comentários aqui então, né, com a Lucélia, que bem no começo da nossa live colocou ali que só estava ouvindo, e é assim mesmo, né? Tem momentos em que a gente não precisa estar assistindo, vendo, a gente pode ir ouvindo, né, entendendo quando precisa dar uma olhadinha ali, e é assim que acontece. Então, muito obrigado, Lucélia. A Márcia Gonçalves Silveira, quando a gente fez aquela brincadeira de apontar para o leste, né? Ela disse que demorou um pouquinho, né? E o Felipe Oliveira, grande abraço, professor Felipe. Também ele foi bem didático na resposta dele, né? Apontei para o lado onde nasce o sol. Então ele já deu a dica ali no grupo para todo mundo, né? No chat. A professora Márcia Gonçalves Silveira comentou que não há limite de espaço e tempo, mas no caso da educação à distância, mas que há limite de atitude. Né? E o nosso desafio é criar estímulos para que o aluno queira participar. É exatamente isso. Né? Assim como no ensino presencial, a gente até pode manter o corpo físico do aluno ali presente na nossa aula, mas a mente dele pode estar bem longe dali. No ambiente EAD, à distância, isso ainda é mais complicado, né? Porque o aluno pode simplesmente estar com a câmera desligada, pode estar fazendo outra coisa, né? A gente não tem como ter certeza disso, então o desafio do professor é fazer com que o aluno queira, é a motivação do aluno, né? A professora Noemi dos Reis Rodrigues sugeriu ali, né, a minha humilde opinião, ela colocou, e todas as opiniões são muito válidas, né? Poderia fazer toda a explanação gravada com antecedência. Né, em relação ao momento inicial da nossa live, que deu alguns problemas ali, realmente a gente tem a opção de fazer gravado com antecedência, como agora eu estou gravando, mas aí a gente perde a interação com o público, né? A gente não pode ouvir o que o público está achando, não pode ler os comentários, então a desvantagem da gravação é que a gente não tem a interação. Para algumas coisas a gravação serve bem, para outras ela dificulta em relação à interação. Mas muito obrigado pela participação. A professora Emilene Girardi colocou que a tecnologia nunca vai nos substituir, mas eu penso que agora não viveremos mais sem ela na educação. Exatamente. Eu penso a mesma coisa. A tecnologia ela não substitui o professor, mas hoje é difícil pensar em um professor fazer educação sem nenhum tipo de tecnologia. Ela está aí, é uma realidade e a gente não tem como negar essa realidade. A professora Alessandra Roger Machado colocou que dependendo da localização de cada escola existe uma realidade e que portanto são necessárias metodologias diferentes. Perfeito, né? Cada escola, cada turma, cada grupo de alunos, cada aluno ele é diferente, né? As escolas são diferentes, as realidades são diferentes, os alunos são diferentes e portanto a gente não pode ter uma receita pronta que vai funcionar para todo mundo, né? O que vai funcionar? É a gente adaptar as nossas metodologias para cada situação. A professora Emilene Girardi ainda completou aqui que não se vê mais sem o auxílio das tecnologias e brinca que quer, né, no mínimo uma TV Smart em cada sala de aula. E a professora Fabiana Gonçalves também concorda que a tecnologia não substitui o professor. A professora Jalusa, nossa secretária de Educação, diz que o sonho também é nosso, né, da Secretaria de Educação, né, um ensino de ponta na nossa rede. A professora Berenice Bueno, de São Gabriel, muito obrigado pela participação, professora Berenice, coloca que nós precisamos avançar muito nas modalidades de tecnologias ativas, pois os professores e os alunos não serão mais os mesmos no pós-pandemia. Exatamente, se nós tínhamos uma realidade antes da pandemia, nós não podemos esperar que após esse tempo todo
os professores e os estudantes vão voltar da mesma maneira para a sala de aula e que simplesmente vai ser como se nada houvesse acontecido nesse meio tempo. As coisas mudam e a gente precisa estar preparado ou precisa estar atento, no mínimo, a essas mudanças para ir se preparando aos poucos para não tomar surpresas. O professor Fernando de Souza comentou aqui também, né? Eu já tinha comentado na live a fala dele ali que o professor no ensino híbrido trabalha em sala de aula e em casa e que isso pode dobrar a carga. Realmente a rede de educação precisa delimitar algumas coisas para que não exista essa carga dobrada. Senão realmente o professor vai acabar fazendo toda a carga horária dele em sala de aula e depois vai ter que fazer toda essa carga horária em casa também, atendendo os alunos, e aí dobra ou triplica essa carga horária. Então isso é um desafio que a rede de ensino precisa tomar para si e precisa desenvolver alguma estratégia, né, para que o professor, juntando as horas de aula presencial com as aulas à distância, que esse professor então feche a sua carga horária e não exceda a sua carga horária nesse momento. Isso é realmente uma preocupação que a gente precisa ter, até pela questão da organização da saúde do professor e tudo mais. A professora Jalusa Oliveira da Silveira comenta então, né, que nesse modelo novo de educação que se propõe, o aluno passa a ser protagonista de sua aprendizagem, mas autônomo e motivado para suas buscas. Mas a mediação do professor será sempre essencial. Perfeito. A gente vai ter outras formas de trabalhar, a gente vai dar outro espaço para o aluno na sala de aula, o espaço de protagonista, não só de consumidor de informações, mas, né, a mediação do professor sempre é essencial. Sem essa mediação, o trabalho se perde. Afinal de contas, o professor é que é o especialista. O professor Lineu Correia, grande abraço, professor Lineu, também comentou que na teoria estamos ficando bem preparados e ficamos aguardando as questões práticas que não dependem de nós. Exato, perfeito. Os professores, em teoria, vão ficando bem preparados, vão se preparando, vão estudando, vão assistindo lives, vão aprendendo a dominar certas tecnologias, né? Mas existem outras coisas que não dependem só do professor, é um conjunto inteiro. Então a rede de ensino precisa estar organizada, precisa contemplar algumas situações que não dependem só do professor em sala de aula. Por exemplo, se a rede de ensino pretende adotar alguma plataforma de ensino, isso não vai ser o professor que vai fazer sozinho, a rede tem que organizar essa plataforma para todos. Se determinadas metodologias vão ser implantadas, isso pode depender também da rede de ensino. Alguns recursos tecnológicos ou mesmo recursos bem simples, como folhas, como toner, como outras coisas assim, vão depender também da rede de ensino. O espaço, o tempo vai ter que ser delimitado pela rede de ensino. Então os professores fazem a sua parte e a rede de ensino também faz a sua parte, elaborando, organizando essas questões, E tudo isso vai sendo construído ao mesmo tempo, com a parceria de todos. A professora Luciane Rocha comenta ali também no chat que tudo lindo, todos os nossos alunos com internet, aparelhos adequados e professores recebendo celular e internet do governo. Nossa realidade é outra, cansada de coisas que não alcançam nossa realidade. Realmente, às vezes, algumas propagandas, inclusive de algumas redes de ensino, parece que tudo está perfeito, tudo está acontecendo numa boa, e em alguns casos até está. Nós temos algumas realidades em que os alunos têm realmente acesso à internet, normalmente custeada pelos próprios alunos, Algumas situações que os alunos têm uma condição de vida melhor, eles têm um celular, têm acesso à internet em casa, o professor também tem seus recursos em casa, mas isso não é uma realidade para todos. Infelizmente, nós temos grande parte da nossa rede de ensino formada por alunos que não têm condições financeiras de manter uma internet paga e boa todos os dias, que seja de acesso ilimitado. Muitas vezes eles só têm planos de dados que terminam muito rápido, ou às vezes eles só têm o celular do pai e da mãe que vai para o serviço e só podem usar o celular à noite. Às vezes são vários alunos ao mesmo tempo, várias crianças da mesma família que dependem de um celular só, muitas vezes um celular pequeno, com tela trincada, um celular que não se adapta às necessidades, porque tem uma capacidade pequena. Então, na teoria realmente tudo é muito lindo, E na prática os desafios são muito grandes ainda, e grande parte deles não depende dos professores. Então, cabe a nós também encontrarmos alternativas para essa grande parcela que não tem essas condições.
que não tem, por exemplo, um acesso à internet que garanta que ele possa assistir vídeos todos os dias, participar de aulas síncronas todos os dias. Então eu tenho que preparar e pensar em alguma estratégia que lá na minha realidade possa servir para esses alunos, seja uma aula impressa, seja uma aula depois, no momento do ensino híbrido, uma aula presencial na escola, né? Seja alguma forma de acesso à internet, talvez, sei lá, uma disponibilidade de um Wi-Fi da escola, se houver essa disponibilidade, né? E se o nível de distanciamento que nós estivermos permitir. Então nós temos que pensar e ir ajustando essas realidades, conversando com as nossas redes de ensino, para ir ajustando essas necessidades conforme a realidade de cada um. E nunca nivelando nem por cima e nem por baixo, né? Nós não podemos fazer o nosso trabalho pensando naquele aluno que tem mais recursos e, ao mesmo tempo, também não podemos pautar o nosso trabalho só por aquele aluno que não tem nenhum recurso, porque a gente tem que adaptar o trabalho a cada um. E certamente uma tecnologia só não vai funcionar para isso. Nós vamos ter que dispor de vários recursos diferentes para alcançar essas realidades diferentes. A professora Débora Furtado, então, né, colocou que os alunos estão muito sobrecarregados, os professores, desculpa, estão muito sobrecarregados, e isso é uma realidade, né? Os professores, desde o início da pandemia, estão fazendo o máximo, embora às vezes a gente ouça em alguns lugares, os professores, né, faz um ano que não estão dando aula, não estão fazendo nada, não estão trabalhando mais, estão só em casa e recebendo, e essa não é a realidade. A realidade é que os professores estão trabalhando muito além da sua carga horária, estão fazendo muito mais do que seria a sua responsabilidade e estão lidando com isso no dia a dia, sobrecarregados, cansados, sem recursos, né, enfrentando problemas familiares também, né, enfrentando todas as dificuldades que vocês puderem imaginar, tomando medicações em alguns casos para depressão, né, para conseguir fazer seu trabalho, e mesmo assim estão fazendo. Então aqui fica a minha homenagem a todos esses professores que estão lutando muito, sim, né, para que esse trabalho seja feito, muitas vezes até tirando dinheiro do próprio bolso para custear todos os equipamentos, a internet, até materiais para mandar para os alunos. Muitos professores estão fazendo isso do próprio bolso, né, para conseguir, juntamente com a escola, dar conta desse trabalho, né? Então a gente tem que valorizar realmente, porque os professores estão trabalhando muito e incansavelmente, né? Só quem não convive com professores, só quem não participa do cenário atual da educação pode imaginar que a educação está parada, que ninguém está fazendo nada, tá? A Raquel Najip Vidal, né, colocou que do 5º ano que ela tem, 90% dos alunos depende do celular dos pais e, consequentemente, o acesso para tirar dúvidas e interagir com o professor fica muito limitado. Realmente, às vezes, o horário em que o aluno tem acesso à internet não é o mesmo horário em que o professor tem, né? Às vezes o pai ou a mãe trabalha o dia inteiro, fica com o telefone lá e é o único telefone da família, e só quando volta à noite, essa família tem a possibilidade de emprestar o telefone para o aluno, e se tiver acesso à internet, que o aluno possa visualizar o que o professor colocou ali. E muitas vezes não é o horário que o professor pode também, ou porque o professor está dando aula em outro turno, ou porque aquele não é mais o momento de trabalho dele, então fica realmente muito difícil. Daí a importância de se pensar em repositórios para colocar as atividades que fiquem disponíveis para o aluno mesmo em horários distintos daquele horário da aula. A gravação das aulas síncronas é importante para que o aluno possa assistir depois, né? Alguns momentos de tira dúvida, mesmo que sejam assíncronos, né, que eles possam acontecer para que o aluno possa mandar suas mensagens para o professor, e o professor, em seu horário de trabalho, que possa responder para o aluno, mesmo que ele vá receber depois essas respostas. Mas a gente tem que prever isso também. A Silvia Rosado coloca que estamos vendo que muitas famílias estão sem acesso à internet devido a dificuldades financeiras. Temos bastante aulas impressas, né? Então, realmente, muitas famílias estão com dificuldades financeiras, né? Inclusive famílias que antes tinham acesso à internet agora não têm. Então essas famílias estão dependendo das atividades impressas da escola, e a escola cada vez mais está imprimindo atividades para entregar para os alunos. Isso está mexendo muito também com a rotina da escola, né? Tem toda a questão de segurança que é preciso manter na escola, né? O distanciamento, a segurança, a limpeza, a higiene, evitar o contágio, né? E além de tudo isso, para muitos alunos, realmente a única forma de fazer isso é com atividades impressas. A família vai à escola, busca as atividades, leva para casa, a criança faz, retorna para a escola,
o professor ou alguém da equipe que está lá na escola tira as fotos, manda para o professor corrige, repassa de novo para a escola. Então, assim, ó, é um movimento muito grande que está sendo feito para conseguir atingir as famílias que não têm acesso à internet. E é uma dificuldade que é bastante complicada de se resolver, pelo menos em um momento de pandemia. Talvez em um outro momento, com ensino remoto, a escola mesmo possa ofertar a internet. Mas agora, nesse momento, com bandeira preta, a gente não pode, por exemplo, pensar em uma escola recebendo todos os alunos para acessar a internet no Wi-Fi da escola, né? Até porque algumas escolas nem têm Wi-Fi, dependendo da localidade delas, alguns lugares na zona rural não tem sinal da internet, nem que se queira comprar esse sinal da internet não seria possível, né? Então é um desafio muito grande. A professora Luciane Rocha diz que tenho certeza que todos fazem o melhor com os recursos que possuem, mas precisamos de mais suporte e menos burocracia. O nosso país realmente é um país que tem muita burocracia para tudo, né? E na educação acaba não sendo diferente, né? Muitas vezes as coisas demoram em educação porque existe muita burocracia para se chegar até um certo ponto, né? Se a gente for pensar num momento em que seja necessário fazer uma licitação, fazer uma tomada de preço, fazer a aquisição de algumas coisas, isso é muito burocrático, isso demora muito. Então realmente é difícil para a escola conseguir fazer todo esse trabalho lá tão rápido quanto seria necessário, né, para dar conta da velocidade em que as coisas vão acontecendo em educação. A professora Jovilene colocou que é a favor da confecção de vídeos e da postagem para os grupos dos alunos, mas não está muito legal essa exposição de fotos e vídeos dos alunos no Facebook todos os dias, né? Essa é uma situação que pode ser mediada pela própria escola, né? Eu citei algumas questões ali na live, né? Por exemplo, a escola em que eu trabalho, no turno da tarde, os professores mesmo estão postando aquelas atividades que eles julgam relevantes, não são todas elas que vão para as redes sociais, somente aquelas que os professores julgam relevantes, e os professores marcam a escola nas redes sociais para que apareça também na rede social da escola. Então, realmente não é necessário que tudo vá para as redes sociais, né? Nem tudo precisa ficar exposto dessa forma, né? Não que se queira, de forma alguma, não se quer esconder nada, mascarar nada, mas é que realmente tem coisas que são simplesmente trabalho de sala de aula, que não precisariam estar expostas o tempo inteiro, e o próprio fato de ter que expor todo esse material demanda um tempo a mais ainda nas redes sociais, né? Além de todo o trabalho que o professor já faz em sala de aula, muitas vezes ainda fica um tempão a mais trabalhando nessas redes sociais para expor coisas que talvez sejam significativas só para o professor e para os alunos, né? E que poderiam estar, por exemplo, no grupo de WhatsApp ou no grupo de Telegram daquele professor, junto com seus alunos, junto com as suas famílias, mas não necessariamente nas redes sociais. Então, essa curadoria de informações ela é importante que aconteça na escola e que se combine algumas coisas para facilitar o trabalho e para que não haja tanta exposição assim também. Nós também não devemos esquecer das questões de direitos de imagem, direitos autorais, né? Que isso tudo tem que ser combinado nas escolas. A professora Berenice Bueno comentou que em São Gabriel estão investindo nas habilidades dos alunos, eles estão fazendo TikTok, estão usando Mentimeter, o Padlet, e já estão conseguindo montar uma biblioteca virtual, né? Então, que legal esse trabalho que já está sendo feito, né? Assim como aqui em Rosário está sendo feito também, Caciqui também já comentou algumas coisas a respeito disso, né? Tenho certeza que outras cidades estão fazendo também. Então, que legal. E a professora Berenice depois vai disponibilizar para nós algumas dessas informações. Eu passo aqui para vocês também essas informações e compartilho nas redes sociais para que vocês possam conhecer esse trabalho lá de São Gabriel, que com certeza é muito bom. A professora Luciane também comenta ali que no contexto em que nós estamos, nesse contexto de falta de acesso à internet, de falta de recursos, a grande maioria dos nossos alunos vai ficar de fora. Acho a tecnologia fundamental na educação, mas me preocupa que fique tão desproporcional para um. E realmente, professora Luciane, esse é um cuidado que nós temos que ter em cada realidade em que a gente trabalha, né, de que todos os alunos sejam incluídos. Isso vale tanto para o ensino presencial quanto para qualquer outra forma de ensino, né? Nós temos que prever estratégias que alcancem a todos os nossos alunos. E certamente os recursos tecnológicos não vão alcançar a todos. Assim como, por exemplo, uma aula tradicional, presencial, não vai alcançar a todos os alunos em sala de aula se a gente usar uma metodologia só. Em relação às tecnologias é a mesma coisa,
né? Tem muitos alunos que não estão tendo acesso à tecnologia e nós temos que pensar em tecnologias que sejam acessíveis a eles, né? Então, é um grande trabalho que ainda tem que ser construído, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser planejada para que a gente chegue lá. A Flávia Pacheco Quemek coloca que acha que já somos vitoriosos, com certeza, né? Todos os professores são vitoriosos, todas as equipes, todas as redes de ensino são vitoriosas porque chegaram num momento, né, de pandemia no ano passado, em que simplesmente do nada se teve que começar todo um trabalho virtual que foi realmente assim, ó, começado, como diz o gaúcho, de susto, né, abruptamente, e os professores lutaram e deram conta. E como comenta a professora Flávia Quemek, né, no ano passado, o retorno, em relação ao ano passado, o retorno esse ano das atividades está muito melhor, né? Nós professores estamos nos reinventando assim como os alunos. Exato. E o que faz com que esse ano as coisas já estejam um pouco melhores do que no ano passado e que a gente consiga mais retorno? É que esse ano nós já temos uma bagagem de experiência, nós já estamos preparados de certa forma, a gente nunca está completamente preparado, mas a gente já está melhor preparado para um ensino remoto. No ano passado, nós tínhamos nos organizado no início do ano para dar aulas presenciais e fomos surpreendidos, né, em princípio com a ideia de que seriam 15 dias, um mês sem aulas presenciais, e acabamos ficando o ano inteiro sem aulas presenciais e os professores tiveram que se reinventar ao longo do processo. Então, certamente aconteceram falhas no ano passado que esse ano já foram corrigidas, e eu concordo plenamente, os professores são vitoriosos, as redes são vitoriosas porque conseguiram dar conta do recado. Então, novamente, meus parabéns a todos os professores por toda a luta e por todas as vitórias que estão alcançando. A professora Cléria Silveira comenta a respeito dos vídeos que estão sendo postados nas redes sociais, né? E que esses vídeos são muito bons, que os professores estão de parabéns, né? Que ninguém é perfeito, como já tinha sido dito antes, né? Mas que os professores adoram os vídeos aliás, que os alunos adoram os vídeos dos professores. E realmente os alunos sentem muita saudade dos professores, os professores sentem muita saudade dos alunos, e às vezes o vídeo ou a interação ao vivo, numa live, ou numa reunião, ou numa sala de bate-papo, enfim, isso faz com que exista uma motivação muito maior. Eu, pessoalmente, como professor, em sala de aula, quando eu consigo dar uma aula síncrona para os meus alunos, quando eu consigo conversar com eles, interagir com eles ao vivo, né, mediado, claro, por tecnologia, mas isso me motiva muito mais, eu fico muito mais motivado para as próximas aulas que vêm depois. A professora Jalusa, então, comenta também ali que, infelizmente, muitos alunos não têm acesso às tecnologias, né? Mas que isso não invalida a nossa necessidade de formação e aplicação dessas tecnologias, né? Essas são as formas, as tecnologias são a forma que a gente tem, nesse momento, as formas possíveis de contato, né? Então, realmente, o fato de alguns alunos não terem acesso a algumas tecnologias não invalida a necessidade de nós trabalharmos com elas, porque os alunos precisam dessas tecnologias, né? Então, seja a tecnologia virtual, a internet, os vídeos, enfim, ou seja a tecnologia física, as folhas impressas, por exemplo, que são entregues aos alunos, os alunos precisam dessas tecnologias e nós, professores, temos que nos preparar para dar conta do recado. Então, embora muitos não tenham acesso, essa é uma realidade que a gente não pode negar e a gente precisa trabalhar com ela cada vez melhor, e daí a necessidade de formações. A professora Jovilene, ainda a respeito da postagem das atividades nas redes sociais, ela comenta, né, que é a favor de postar em datas significativas, por exemplo, né, e não todas as atividades realizadas em sala de aula. Isso também acontece no ensino presencial, né? Quando nós tínhamos ensino presencial, muitas vezes os professores faziam murais ou dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, mostrando, por exemplo, atividades dos alunos, mas não eram todas as atividades da sala de aula, só aquelas realmente significativas, né? Uma data comemorativa, um trabalho muito especial, um trabalho de pesquisa, uma experiência. Então aí esse material era divulgado, não todo ele, né? Não existe essa necessidade. A professora Márcia Gonçalves Silveira coloca que na casa dela tem 2 professores de mídias e câmeras que são os filhotes de 13 anos, né? E realmente muitas famílias estão dependendo
muitos professores estão dependendo da família, seja para ajudar nas filmagens, seja para ajudar até com o domínio das próprias tecnologias. Tem muitos filhos, né, muitos sobrinhos, muitos maridos, muitas esposas que estão ajudando muito aí, né? A família inteira se uniu para ajudar os professores nesse momento, né? Inclusive as famílias dos alunos também estão fazendo isso para ajudar os alunos, né? E esse é um movimento que não pode ser perdido, ele deve ser valorizado, né? Essa união de todos para que o trabalho educacional dê certo. A professora Emiliane Girardi falou, né, que o filho dela vai junto no vídeo representando o aluno, né? E que o ano passado eles foram parar até na RBS, né? Então, realmente os meios de comunicação estão dando alguns espaços, embora eu acho que deveriam dar mais espaço ainda para mostrar as práticas dos professores, porque os professores estão fazendo um trabalho muito bom, né? Então deveria ter mais espaço até para se divulgar isso, né? Mas realmente, né, é essa questão, a família tá junto ali, todo mundo ajudando para que o processo dê certo. A professora Cláudia Silveira gostaria também de parabenizar todas as escolas, em especial as professoras da escola Girassol, né, que todos os professores estão se reinventando diariamente com vídeos e atividades excelentes, e isso é um fato, né? Os professores de uma hora para outra tiveram que se reinventar e conseguiram fazer isso muito bem. A professora Valdere Severo coloca que as nossas colegas estão se superando, embora as dificuldades da zona rural, aprendendo diariamente. Esse é um outro fato também, né, que a professora Valdere vem contribuir conosco, que é a questão das escolas rurais ou dos alunos que moram na zona rural, que muitas vezes não tem sinal da internet, não tem tecnologias que possam utilizar lá, e ainda assim os professores estão se reinventando, os alunos estão se reinventando para conseguir fazer esse trabalho. Então, novamente, meus parabéns a todos. A professora Alexandra Becker coloca que os professores estão de parabéns pela criatividade e empenho em realizar seu trabalho. Mesmo com tantas dificuldades, conseguem se reinventar. Isso também é um fato, né? Os professores não desistiram, não pararam, não largaram de mão a educação. Pelo contrário, estão trabalhando cada vez mais, tentando cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais e se reinventando para conseguir dar conta do recado. E estão de parabéns por isso. A professora Carmen Vieira coloca que a família tem sido fundamental na produção e edição dos vídeos. No fim, meu marido e filha trabalham junto comigo e vão até a madrugada me ajudando. Aqui em casa, já montamos o cantinho de aulas remotas. Isso está acontecendo com muitas famílias, né? Ter que reservar um lugar da casa para as aulas remotas. Para as famílias dos alunos, isso acaba acontecendo também. Muitas vezes tem que reservar um lugar para que o aluno possa estudar também, né? Que é um lugar diferente do que normalmente acontecia. E a família inteira, né? E aqui no caso da família da professora Carmen, né? O marido e a filha trabalhando junto até de madrugada, né? Para conseguir dar conta do recado. Então, parabéns a todos os professores por essa reinvenção. A professora Márcia Gonçalves Silveira coloca aqui fazer o melhor possível com os recursos disponíveis. E é exatamente isso, né? A gente não tem todos os recursos que gostaria, a gente não vai ter tão cedo assim, a gente não pode se iludir imaginando que nós vamos viver uma realidade utópica em que tudo vai estar perfeito para a gente fazer o trabalho da gente, então a gente vai fazendo o melhor possível com o que a gente tem. E os professores estão sendo fantásticos nisso, se reinventando, trabalhando, fazendo cada vez mais. A professora Emiliane Girardi também agradece à Secretaria de Educação por valorizar os professores da rede, né? No caso do meu trabalho, por exemplo, às vezes a gente acostuma tanto a pensar que o que vem de fora é melhor, né? E a gente tem tantos professores aí para contribuir com esse trabalho. Então, um grande abraço para a professora Emiliane, para todos os professores ali. E com certeza, no decorrer do trabalho, vão aparecer outros professores em outras formações aí, que também são da nossa rede e que fazem um trabalho fantástico e podem dar o seu testemunho ali. A professora Eliane Severo coloca que precisamos de formações assim, práticas e de verdade. Coisas fora da realidade não nos servem de nada, né? As coisas fora da nossa realidade, elas até podem servir para que a gente vá se preparando para outras realidades que possam vir no futuro, né? Mas a gente realmente precisa das formações que tenham a ver com a nossa realidade, ou que possam ser adaptadas para a nossa realidade, né? Então, muito obrigado pela participação. A professora Ariel Santos também volta na questão da exposição em redes sociais, né? Ela acha positiva essa exposição, né? Pois conseguimos atingir mais pessoas com o nosso trabalho. Hoje vejo até familiares comentando sobre.
né? E essa questão da rede social, eu acho que talvez um dos grandes motivos da exposição das redes sociais seja para que aquelas pessoas que não têm contato com a educação vejam que a educação não parou no ano passado. Infelizmente, nós ainda temos muita gente achando que os professores, desde março do ano passado, não estão fazendo mais nada, né? E isso não é uma realidade. Os professores estão trabalhando muito, os professores estão se esforçando, estão se dedicando, estão fazendo muita coisa, né? Muito mais até do que trabalhar no seu horário, estão envolvendo toda a família, estão gastando, estão se reinventando, e isso precisa ser mostrado para que a sociedade valorize o trabalho do professor. Mais do que nunca, esse trabalho deve ser muito valorizado. A professora Zane Gley coloca que é suspeita, mas achou ótima a live, muito interessante, pois a cada dia temos que nos superar e nos reinventar com o uso das tecnologias. Eu sou suspeito também para elogiar a professora Zane Gley, mas realmente a gente precisa das tecnologias e nós temos que nos reinventar a cada dia, né? E a gente precisa ir encontrando meios de conversar, de trocar ideias com outros colegas, ver a realidade de outros lugares para ir nos reinventando. É isso que nos abastece, é isso que nos motiva, é isso que nos dá força para continuar a cada dia. A professora Ana Lúcia Barreto Garcia coloca ali, então, a mensagem: um professor, uma caneta e uma caixa, 1000 possibilidades. Obrigado, Pedro e Secretaria de Educação, por esse olhar. Maravilhosa manhã. Então, realmente, o professor faz essa mágica em sala de aula ou à distância, de pegar poucas coisas e fazer maravilhas e viajar com isso. E essa é a grande mágica que os professores conseguem fazer, e é isso que encanta os alunos e faz com que os alunos queiram continuar assistindo às nossas aulas cada vez mais. Então, o nosso papel ele não é fácil, ele está cheio de dificuldades, a gente tem realidades muito difíceis, a gente tem realidades que são inclusive chocantes. A gente vê situações de alunos nossos que estão passando fome, que não têm acesso à internet, que não têm material em casa, que estão dependendo da escola para conseguir essas coisas, tanto a questão da merenda, que é feita a distribuição das cestas básicas, aquela alimentação da merenda escolar, que os alunos não estão comendo na escola, ela está sendo entregue para as famílias, estão sendo organizados momentos de entrega para as famílias, e tem famílias que estão precisando muito, É uma pequena parte que não resolve os problemas da família, mas ajuda, E realmente, assim, essa realidade ela é muito dura, em muitos casos ela é de uma realidade de muito sofrimento. Nós temos professores nessa realidade também, E porque a renda familiar de muitas famílias caiu muito, tem famílias em que algumas das pessoas perderam emprego, não estão tendo uma fonte de renda. Isso aí é um cenário muito difícil, e a escola tem que acabar dando conta de trabalhar com esses cenários também. Como eu disse, nós não vivemos uma situação utópica, a gente não está nas mil maravilhas, a gente tem muitos desafios pela frente, mas é conversando, é trocando ideias, é buscando projetos, é buscando sugestões, é trazendo alternativas que a gente vai construir uma educação melhor e com certeza uma educação para todos. Então quero deixar aqui meu agradecimento, comentem nesse vídeo, curtam, compartilhem, considerem a possibilidade de repente de ajudar o canal também se tornando membros, tá? Fiquem à vontade para isso. Eu agradeço muito a vocês, agradeço pelo carinho de todos, tanto durante a live quanto nas redes sociais, antes e depois da live, A gente fica muito feliz em poder ajudar e receber tanto carinho, como retorno, como retribuição do nosso trabalho. Tá, então, muito obrigado a todos vocês e um grande abraço para vocês. E se surgirem novas dúvidas, novos comentários, comentem aqui que a gente faz outro vídeo respondendo, ok? Grande abraço para vocês e até lá!